a todos que nos acompanham esta noite. Apresento os meus cordiais cumprimentos. O meu nome é João Caldas, sou responsável pela TA Portugal e cabe-me a mim a honrosa tarefa de abrir este webinar, cujo tema é Diagnóstico Diferencial do Olho Vermelho quando referenciar. E as minhas primeiras palavras, obviamente, são de agradecimento. Em primeiro lugar, à excelentíssima comunidade profissional dos farmacêuticos e também à excelentíssima comunidade profissional dos ajudantes técnicos de farmácia que estão hoje também connosco. Agradecimento em nome da TA Portugal, mas também em especial dos meus colegas Andreia Ferreira e Nuno Santos, que fizeram o especial favor de comunicar diretamente com todos vós, perdão, para vos transmitir este convite. E obviamente também por terem aceitado estarem a esta hora, depois de um dia árduo e extenuante, tenho a certeza, e todos temos a certeza, especialmente nesta fase de pandemia que vivemos, dizia eu, num final de dia extenuante e também um pouco privados do vosso ambiente familiar, o facto de estarem connosco a assistir a este webinar, o nosso muito obrigado. Agradecimento, como não podia deixar de ser também, é ao seu professor Salgado Borges, que é uma figura que no mundo da oftalmologia dispensa qualquer tipo de apresentação, atendendo não só ao seu nível de conhecimento científico, mas também ao seu brilhantismo enquanto também especialista de oftalmologia. E acima de tudo, o agradecimento que eu faço ao seu professor, o facto de que desde a primeira hora se mostrou totalmente disponível e sempre muito interessado e muito dinâmico em querer partilhar os seus conhecimentos e assim poder ajudar também as farmácias portuguesas a poderem ainda tratar melhor os seus clientes. Para terminar, apenas informar todos os participantes esta noite que inicialmente foi feita uma prévia consulta junto a cerca de 60, 70 farmácias. Pedimos desculpa não ter podido chegar a todas, e essa prévia consulta foi essencialmente feita para tentarmos perceber, ou no sentido de perceber qual ou quais os temas que seriam mais pertinentes serem aflorados neste primeiro webinar levado a cabo com o apoio da TA Portugal. Acima de tudo, os nossos votos é que seja um webinar bastante proveitoso, não tenho dúvidas que será com o moderador que temos esta noite, e acima de tudo esperar que o vosso feedback seja positivo para que no futuro possamos continuar também a poder apoiar outras formações para todos vós. Uma última informação, que é mais um pedido, poderão colocar todas as questões que eventualmente acharem pertinentes e necessárias, apenas pedimos um favor, que não as coloquem no chamado bate-papo, mas sim cá em cima ou em baixo, dependendo do aparelho que estiverem a utilizar, num local chamado Questions and Answers. Era apenas isso que eu vos agradeci. E mais uma vez, muito obrigado ao Sr. Professor Salgado Borges e a todos os participantes. O voto de um bom webinar. Muito obrigado. Muito boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer à TA Portugal pelo facto de ter tido esta iniciativa, com a qual partilhei e concordei logo desde o início. Portanto, é um prazer estar aqui hoje e colaborar com a comunidade farmacêutica. Portanto, será um período de 40, 45 minutos que vamos conversar sobre uma das situações que mais frequentemente trazem as pessoas, os doentes ou quem procura uma farmácia preocupada com os seus problemas oculares. Portanto, vamos assim passar de seguida à apresentação. Ora bem, vamos então falar sobre o olho vermelho e saber qual ou quais os aspectos importantes para caracterizar quando uma situação é mais grave, quando uma situação é menos grave e de alguma forma vos trazer algumas dicas que poderão ser importantes no dia a dia. Calma. Ora bem, começamos então primeiro por um conceito fundamental, que é o conceito de superfície ocular externa. Até há bem pouco tempo todas estas estruturas aqui representadas eram
consideradas estruturas individuais, estruturas distintas, mas hoje em dia a córnea, a conjuntiva, a pálpebra e o próprio filme lacrimal são considerados no seu conjunto a superfície ocular externa, de tal forma que o envolvimento ou atingimento de uma destas estruturas também vai envolver o sofrimento ou a afetação das estruturas vizinhas. No que diz respeito, por exemplo, a uma situação que é as urgências em oftalmologia, isto é num serviço, foi um levantamento feito num serviço de oftalmologia e vemos que 1/3 das urgências oftalmológicas dizem respeito a um olho vermelho não traumático. E se calhar, agora puxando a brasa para a vossa sardinha, se calhar as queixas dos doentes com problemas oftalmológicos serão até, por vezes, se calhar, mais do que 1/3 das situações que vos aparecem no dia a dia com queixas oculares. Então, em que é que consiste a avaliação, ou como é que deve ser feita a avaliação de um olho vermelho? E primeiro que tudo, verificar se necessita ou não claramente da avaliação por um oftalmologista. E assim, é necessário ter pelo menos uma noção básica de como examinar o olho, como interpretar as queixas ou os achados clínicos, e depois ter a noção de como tratar ou referenciar. E será de facto esses diferentes factos ou os diferentes aspectos que vamos falar no decorrer desta nossa conversa. E depois alguns cuidados que devemos ter com alguns medicamentos ou com algumas situações, como a administração de anestésicos tópicos ou a administração de corticoides. Assim como técnicas básicas de diagnóstico, portanto, as perguntas básicas, os cuidados básicos que nós devemos ter em conta são, primeiro, a acuidade visual. Obviamente que não vamos medir a acuidade visual numa farmácia, mas saber se houve ou não baixa da visão naquela altura, verificar através da inspeção se é uma hemorragia subconjuntival, ou seja, se é a parte branca do olho que aparece vermelha, se há, portanto, em toalha, se há uma hiperémia da conjuntiva, ou seja, uma localização mais ou menos vermelha na conjuntiva também. Se há uma injeção ciliar são um engurgitamento, um aumento do volume dos vasos à volta da parte transparente do olho, à volta da córnea. Se há ou não erosão epitelial, ou seja, se há ou não uma destruição parcial da córnea, portanto, pela córnea por uma arranhadela ou por qualquer corpo estranho, e verificar ou examinar a própria córnea se há ou não opacidades ou irregularidades e caracterizar os estudados, portanto, ver como são os estudados, e vamos ver que temos diferentes tipos de estudados, mais aquosos ou menos, mais gordurosos, vamos ver depois uma série de características. Verificar também se a câmara anterior está ou não profunda, poderá ser um pouco difícil, se a pupila está ou não está irregular, mas a pupila que normalmente é a parte negra do olho, como sabem, se aparece regular e arredondada, verificar, se possível, a pressão intraocular e ver se há ou não uma proptose, que é uma saliência do globo ocular, e se há ou não limitação dos movimentos. Portanto, são tudo pequenas dicas que nós podemos, no decorrer de uma avaliação de uma pessoa que nos aparece, suspeitar. Sinais importantes. E temos como sinais importantes, de facto, a hiperémia conjuntival, verificar se há ou não blefarite, se há ou não inflamação da pálpebra associada, se existem adenopatias pré-auriculares, ou seja, gânglios localizados adiante da região auricular, portanto, isso normalmente está de acordo com uma conjuntivite por adenovírus, e a característica também dos exudados conjuntivais, se são mucosos, são purulentos, são mucopurulentos ou pseudomembranosos. Podem já só por si indicar ou suspeitar determinado tipo de processo inflamatório ou infeccioso. Aqui temos nestas 4 imagens, a primeira da esquerda acima é uma blefarite, portanto temos o aspecto típico de inflamação do bordo das pálpebras. Aqui assim temos um ordelo no bordo da pálpebra superior, junção do terço externo com o terço médio da pálpebra superior. Aqui temos o chalásio, portanto, que é uma acumulação de gordura ou tecido mais ou menos necrosado a nível, neste caso, da pálpebra superior. E nesta imagem da direita temos a coloração com fluoresceína de uma erosão da conjuntiva. Então, começando então pela conjuntivite, vamos falar da conjuntivite infecciosa.
Temos ou duas alternativas, major, portanto, embora possa haver outras, mas fundamentalmente temos uma conjuntivite bacteriana ou vírica. Existe caracteristicamente uma inflamação da conjuntiva uni ou bilateral e a maior parte das vezes é autolimitada e muitas vezes associada à blefarite ou inflamação do bordo da pálpebra. É muito característico também haver o contágio, através da história, prever o contágio ou um síndrome gripal associado, e devemos ter muita atenção para saber se há ou não envolvimento da córnea. Havendo um envolvimento da córnea, a situação poderá ser ou será certamente muito mais grave e pode estar associada, como vamos ver mais adiante, por exemplo, a uma conjuntivite por vírus herpes simplex. Então, quais são os sintomas medicinais de uma conjuntivite? Os olhos aparecem vermelhos e inchados, podem aparecer simultaneamente com estas características, ou podemos ter primeiro um e depois outro, algum tempo a seguir. Para além da hiperemia conjuntival, o doente queixa-se de ardência e fotofobia, portanto, dificuldade de encarar a luz, uma sensação de corpo estranho e de dor. Já referimos também que as adenopatias pré-auriculares são típicas de infecção por adenovírus, e os estudados podem ser mais purulentos, portanto, uma conjuntivite bacteriana pura, mucopurulentos ou pseudomembranosos, também que apontam para conjuntivites com um grau de severidade mais acentuado. Aqui temos estas duas imagens, uma conjuntivite, mas com uma blefarite associada, como está aqui referido, portanto, alguma injeção periciliar, mas não é muito acentuada. Aqui temos dois olhos, e normalmente a conjuntivite, dois olhos envolvidos, e normalmente a conjuntivite, embora atingindo os dois olhos, nem sempre aparece com a mesma exuberância, com a mesma intensidade nos dois olhos em simultâneo. E aqui temos uma grande acumulação de material mucopurulento e já também algumas feridas, portanto, resultantes da coceira ou do prurido que esta situação provoca nos nossos doentes. E então, depois de passarem, claro, o diagnóstico, quanto ao tratamento. Ou seja, enquanto houver sintomatologia, devemos acompanhar o doente com um tratamento que consiste, de facto, na administração de colírios antibióticos. Há colírios antibióticos que devem ser dados durante mais tempo, outros que de uma forma mais rápida poderão diminuir drasticamente a evolução de uma conjuntivite. Mas, como vimos também, muitas vezes a conjuntivite é autolimitada e o uso de uma fase inicial de anti-inflamatórios ou lágrimas artificiais poderá ser suficiente para abortar a evolução de uma conjuntivite. É fundamental também a higiene palpebral e geral e aconselhar as pessoas a terem, de facto, as suas toalhas, a não utilizarem, a não partilharem os objetos pessoais com os familiares ou com as pessoas com quem contactam mais diretamente, e lavar muito bem as mãos e ter os cuidados de higiene, que nesta fase de pandemia são muito importantes, mas para evitar a transmissão de uma conjuntivite, mais importantes são ainda, porque a transmissão é muito fácil de se realizar, de se efetuar. Quanto à conjuntivite por adenovírus, conjuntivite vírica por adenovírus, utilizamos caracteristicamente anti-inflamatórios não esteroides, lágrimas artificiais, antivíricos tópicos podem ser utilizados também, e nos casos mais graves, quando a presença de depósitos subepiteliais, aqui tem um papel importante os corticoides, porque fazem desaparecer aqueles depósitos que são a causa, muitas vezes, da baixa de visão dos doentes com conjuntivite por adenovírus, quando caminha para uma situação mais crónica. No entanto, a administração de corticoides tem que ser sempre feita com cautela, uma vez que podemos estar perante um vírus herpes simplex que agrava-se de uma forma exuberantíssima com a administração de corticoides. Deixando então para trás a conjuntivite, vamos agora deter-nos um pouco numa outra situação de olho vermelho muito importante também, que é a alergia ocular. E a alergia, de uma forma simples, pode-se manifestar ao longo de todo o ano, ou pode-se manifestar em determinadas alturas do ano, nomeadamente na primavera ou no outono,
ou pelo contacto com determinadas substâncias que na maioria das pessoas é inofensiva, mas que em determinadas pessoas com determinada propensão para o desencadear, o desenvolver de uma reação alérgica local, vai dar origem à presença de uma alergia ocular. Então, quais são as substâncias que podem causar? Todos sabemos do dia a dia que o pólen, o pó da casa, os pelos e penas de animais ou determinados alimentos, tanto o marisco ou o chocolate, poderão ser alimentos que podem desencadear o desenvolvimento de uma alergia ocular ou de uma alergia de qualquer outro tipo, uma rinite, uma sinusite, uma alergia cutânea, ou de uma alergia ocular pode também ser desenvolvida ou desencadeada por qualquer uma destas substâncias ou estruturas. E o que é que vamos ter? Então é uma ativação de uma resposta que leva ao aparecimento típico dos sintomas da alergia. E, portanto, podemos ter o contacto com as flores, o contacto com os animais, o contacto, por exemplo, com uma pomada ou com qualquer cosmético que cause uni ou bilateralmente uma reação mais rápida ou menos rápida, consoante o tipo de imunidade ou de alergia que está envolvida na situação em que estamos envolvidos a analisar. Então, quais são os sintomas que nos aparecem num doente com alergia? O doente refere ou aparece-nos com os olhos vermelhos e inchados, com aumento de volume. A comichão e a ardência são muito exuberantes também. A sensação de areia nos olhos. Vemos que alguns destes sintomas aparecem também, obviamente, na conjuntivite. A fotofobia é muito marcada, há um lacrimejo característico e muitas vezes, como referi há pouco, podemos ter a alergia ocular associada ou não à rinite alérgica ou à bronquite alérgica também. Então, perante um doente que nos aparece, como é que nós suspeitamos de uma alergia e qual as orientações a orientação preferencial para este doente? Primeiro, pela história, podemos ver ou perguntar se há mais casos na família, em que altura do ano se manifesta, como já referi primariamente, se é mais na altura da primavera ou na altura do outono, se é desencadeado pela exposição a algum alergénio, quer alimentar, quer qualquer produto que em casa, quando a exposição a esse produto, a reação alérgica se desencadeia, e o exame ocular para caracterizar qual o envolvimento dos olhos deve ser feito pelo oftalmologista. Há muita ideia de que quando aparece ou quando se suspeita de uma alergia, nomeadamente uma alergia ocular, é importante fazer testes de alergia. No caso das alergias oculares, raramente é necessária porque são muito inespecíficas e o tipo de abordagem, o tipo de ação ou de atuação são muito lineares e, portanto, a maior parte das vezes não se chega a grande conclusão se recorremos por sistema aos testes de alergia. Então, como é que nós podemos prever ou como é que podemos minimizar esta alergia ocular? Por exemplo, se o indivíduo é alérgico ao pólen, as crises surgem geralmente na primavera ou no outono, como já referimos. É necessário efetuar uma terapêutica, ou podemos efetuar uma terapêutica preventiva com medicamento antialérgico, imediatamente antes destas alturas do ano. Devemos, por sistema, manter as janelas fechadas durante as primeiras horas da manhã e usar óculos quando se anda na rua, também para evitar, de facto, o contacto destas substâncias alergizantes com as estruturas oculares. E também, no caso de estarmos expostos a sistemas de ar condicionados, ter um filtro próprio para a retenção das pequenas partículas, que muitas vezes também são a causa de reação alérgica dos indivíduos. Por outro lado, se manifesta ou se existe uma alergia ao pó da casa, o que é que nós devemos aconselhar ou evitar? Alcatifas, tapetes grossos e cortinas dificilmente laváveis. E devemos guardar nos armários objetos que possam acumular pó, como os aqui referidos, por exemplo, os bonecos, os peluches, livros ou outros utensílios que sejam passíveis de acumular o pó. Evitar também cobertores, edredons de penas
e lençóis de flanela. E também uma medida que é importante ser feita regularmente, se possível semanalmente, aspirar o colchão e o estrado da cama, que muitas vezes, com a pressa do dia a dia, nos esquecemos de fazer regularmente, e se tivermos pessoas se tivermos indivíduos com propensão à alergia, isso é muito mais frequente se estas medidas não forem tidas em conta. Quanto ao tratamento mais específico, temos os antialérgicos, usados na prevenção. Obviamente não vou estar aqui a falar em nada comercial específico, mas de uma forma global os antialérgicos têm aqui o seu papel. Durante o tempo de contacto com o alergente, normalmente poder fazer uma prevenção no inicial antes da época da alergia, e depois manter durante um período de um mês e meio, para evitar que de facto haja alguma exacerbação dos sintomas provocados pela alergia ocular. A utilização também de descongestionantes tem o seu papel, portanto, permitindo de facto um alívio temporário, mas só deve ser usado durante um curto espaço de tempo. E porquê? Porque a sua utilização pode causar efeitos secundários graves, quer no que diz respeito à sensibilidade corneana, quer muitas vezes o facto de usarem substâncias que podem levar a perturbações do ritmo cardíaco, entre outros efeitos laterais. O uso de corticoides tem também o seu papel, também como já referi, vamos referir mais adiante, devem ser usados com cuidado, e as lágrimas artificiais têm aqui um papel muito importante, porque permitem não só, para além de levar a um conforto maior dos sintomas, a uma diminuição dos sintomas com um conforto mais marcado, também conseguem muitas vezes remover os próprios agentes causadores da alergia, através da diluição que por elas é executada. E de preferência, já que estamos a falar em lágrimas artificiais, usar lágrimas sem conservantes, porque muitas vezes os próprios constituintes das lágrimas têm substâncias ou produtos que só por si são capazes de exacerbar mais os sintomas e sinais da alergia ocular. Portanto, é muito importante, ou em dose individual, ou com sistemas de conservação específicos que não necessitem de utilização de conservantes medicamentosos. Portanto, vamos falar agora então, em terceiro lugar, numa outra situação, portanto, e são as três, de facto, situações mais importantes no que diz respeito ao olho vermelho. Falámos, portanto, da conjuntivite em primeiro lugar, nomeadamente da conjuntivite infecciosa. Falámos em segundo lugar na alergia ocular, e vamos falar também no olho seco, que é uma situação muito frequente, como vamos ver, e que também é causadora de olho vermelho. É uma situação que surge quando as lágrimas não são produzidas em quantidade suficiente, ou quando a sua qualidade não é suficiente para manter os olhos saudáveis. E, de facto, é um verdadeiro problema de saúde pública, de tal forma que mais de 30% dos adultos apresentam sinais ou sintomas de olho seco. O olho seco é uma doença, portanto, pode-se considerar a nível ocular a doença do século, portanto, pela sua frequência e pela sua interferência com uma série de situações oculares, nomeadamente com a própria cirurgia ocular, que pode ser posta em causa com a presença de um olho seco não avaliado ou não tratado convenientemente. É uma doença multifatorial, com queixas muito subjetivas e alteração da visão também, e em que, caracteristicamente, há uma inflamação da conjuntiva e das pálpebras também, e na maioria dos casos, com uma disfunção das glândulas palpebrais, das glândulas de Meibomian, e uma alta prevalência de demodex ocular, que é um parasita que se aprofita, mas que se acumula muito nas pálpebras, nomeadamente com a idade, vamos ver que é muito frequente. E, de facto, nesta imagem que trago aqui, mostra a frequência, a alta prevalência que existe do olho seco na população em geral. De tal forma que 30% a 40% das consultas de oftalmologia, os doentes apresentam queixas ou sintomas de olho seco. Então, é uma situação muito frequente, não só que vos aparecerá no dia a dia na farmácia, como também é uma situação muito frequente que aparece no oftalmologista
com as necessidades que nós temos de diagnosticar e tratar convenientemente, por forma a não trazer outras, ou dissabor, nomeadamente na cirurgia que vamos realizar. Então, no que diz respeito aos sintomas do olho seco, vamos ver que também grande parte, ou alguns deles, tanto são comuns às outras situações do olho vermelho, uma sensação de areia muito, muito marcada, uma ardência e comichão também muito marcada, muitas vezes, e neste caso podemos ter os dois olhos, e normalmente podemos ter os dois olhos envolvidos, ou uma irritação dos olhos, normalmente quando os olhos estão expostos ao fumo ou ao ar-condicionado. Também há fotofobia, ou então quando uma pessoa está há muito tempo, por exemplo, a ler ou exposto aos ecrãs, há uma grande evaporação aos aparelhos digitais, há uma maior evaporação das lágrimas e, portanto, o olho seco manifesta-se com muito mais facilidade. E há, curiosamente, surge lacrimejo, porque há como que uma reação do próprio organismo à deficiência ou à diminuição da qualidade ou quantidade da própria lágrima, portanto poderá haver, em alguns casos, o lacrimejo reflexo. E quais serão as causas, então? Muito resumidamente, a idade. Com a idade, de facto, há uma diminuição da produção das lágrimas e também alterações hormonais. Portanto, com a menopausa, há também uma diminuição da produção e da qualidade do lagrimal, portanto, há um aumento da percentagem de olho seco na mulher e após a menopausa. Fatores ambientais, já referimos, por exemplo, os ar-condicionados, os aquecimentos, a utilização prolongada dos ecrãs é também uma causa frequente, doenças oculares, como, por exemplo, sjogrina, diabetes, artrite reumatoide, lúpus, ou medicamentos. E medicamentos que muitos deles uma pessoa se esquece, como os diuréticos, antihistamínicos, alguns antihipertensores também, os contraceptivos, os beta-bloqueadores e os antidepressivos, portanto, são tudo medicamentos que, mais ou menos, portanto, consoante a sua composição, poderão causar ou agravar um olho seco que podia estar borderline, mas que com a sua administração vai desencadear os sintomas ou agravar os sintomas do olho seco. Aqui tem uma imagem que eu acho muito interessante, são os 10 mandamentos do olho seco, e normalmente quando mostro esta situação aos doentes, praticamente todos dizem que têm 3 ou 4 ou até mais dessas situações. Um deles é a própria idade, a utilização de produtos de maquilhagem nas senhoras, o uso ou não de lentes de contacto, os medicamentos a que referimos, o uso de aparelhos digitais, a própria dieta, muitas vezes uma dieta desequilibrada, pobre em alimentos com ômega 3 também poderão ser o causador de um agravamento de um olho seco, e doenças sistémicas, como, por exemplo, problemas de hipertiroidismo, própria diabetes. Então, está uma série de situações para as quais podemos chamar a atenção e que devem ser, de alguma forma, evitadas ou chamadas a serem os responsáveis ou corresponsáveis para a presença do olho seco. E aqui, na imagem da direita, temos, de facto, a frequência tão grande que há do Demodex na pálpebra, no bordo palpebral. Foram feitos vários estudos e verificou-se que 84% da população acima dos 60 anos apresenta Demodex a nível do bordo palpebral. São estes parasitazinhos que estão ali ampliadíssimos na imagem da direita, e 100% das pessoas com mais de 70 anos. E, de facto, a presença destes Demodex vai dar uma inflamação crónica e vai contribuir para a inflamação e é uma perpetuação do olho seco. E por isso é que é muito importante, para além dos tratamentos, como referimos, com as lágrimas, fazer uma boa limpeza do bordo palpebral, que ajuda de uma forma eficaz à melhoria dos sintomas causados, não só pelo olho seco, como também pela própria inflamação ou infecção causada nos casos de conjuntivite. Então, para fazer um diagnóstico do olho seco, é importante avaliar a qualidade e a estabilidade das lágrimas, com testes específicos, corar a superfície ocular com a fluoresceína ou rosa bengala, e há também a possibilidade de estudar as células conjuntivais através da citologia conjuntival.
Aqui temos os testes que em oftalmologia, de uma maneira simples, nos permitem diagnosticar um olho seco, mas atualmente nós temos a possibilidade, com uma tecnologia mais avançada e não invasiva, de fazer o diagnóstico e separar, muitas vezes, um olho seco por diminuição da produção, com um olho seco com um aumento da evaporação ou com um envolvimento mais marcado da sua porção lipídica. E podemos ter folhetos como este que tem aqui à direita, que de uma maneira muito simples explicam ao doente o que é que se vai passando e não só dão uma informação correta do que é que se está a passar e uma maneira simples de explicar ao doente, como também de uma maneira objetiva conseguimos mostrar que o que estamos a fazer por ele, ou seja, o tratamento que estamos a efetuar, tem de facto êxito com as medidas que vamos fazendo passo a passo. Portanto, aqui temos aqui o equipamento, um dos equipamentos que nos permite fazer o diagnóstico e de uma forma geral, os tratamentos podem ser tratamentos mais conservadores e mais, assim, por assim dizer, caseiros, como seja evitar o permanecer em locais hiperaquecidos ou com ar condicionado, evitar a exposição ao vento e a ambientes com fumo, ocluir os pontos lacrimais ou utilizar, de facto, lágrimas artificiais em diferentes formas de apresentação. Outras tecnologias mais modernas, mais recentes, de que dispomos hoje em dia, é, por exemplo, também a estimulação das glândulas de Meibomian com a luz pulsada, ultrarregulada, que com 3 sessões a sintomatologia diminui muito marcadamente, ou em casos mesmo extremos, em que não há outra forma de o fazer, a utilização da ciclosporina ou a utilização de plasma rico em plaquetas, ou soro autólogo, em que é retirado sangue do doente e depois purificado e enriquecido em plaquetas e é ministrado durante 3 meses em vez de gotas ou associado a lágrimas artificiais, e os resultados são também excelentes, nomeadamente em casos de maior gravidade. Não esquecer que a nutrição também é muito importante e, portanto, uma alimentação saudável, nomeadamente rica em ômega 3, portanto, em peixe e em fruta com determinadas características, é muito importante também para o bom estado da saúde dos nossos olhos, neste caso concreto do olho seco, existindo também complexos vitamínicos com associação a ácidos gordos com estas características para melhorar os sintomas dos nossos doentes. Então, e resumindo, antes de passar às conclusões e a alguns aspectos mais específicos, como é que nós podemos distinguir uma conjuntivite bacteriana de uma alergia ocular ou um olho seco de uma forma muito simples? Primeiro, pela avaliação, de tal forma que nós temos que, numa conjuntivite, temos uma hiperemia que pode ser ou bilateral. O doente pode referir mais ou menos dor, mas normalmente é uma dor não muito marcada. Não há alteração da visão, portanto, o doente, ao abrir e fechar os olhos, a secreção move-se, a secreção que é purulenta ou aquosa, e a visão é restabelecida. Quanto a uma alergia, normalmente temos caracteristicamente uma hiperemia bilateral, o prurido é muito marcado e não temos uma secreção purulenta, mas sim temos uma secreção mucosa. No olho seco, normalmente pode haver um olho mais envolvido que outro, mas normalmente também é bilateral, a sensação de corpo estranho é muito marcada e o ardor e o lacrimejo também são características próprias do olho seco. Então estamos a ver que pela própria história, pelas queixas do doente e por uma anamnese que pode ser mais ou menos aprofundada, nós podemos orientar por uma destas 3 situações de uma forma mais ou menos simplista. Agora, alguns cuidados que nós devemos ter, nomeadamente, já referimos aí no início, com os anestésicos tópicos, ou seja, os anestésicos não devem ser prescritos de ânimo leve. Porquê? Porque vão inibir o crescimento do epitélio, poderão eles sim também dar alguma reação alérgica e eliminam o reflexo protetor. Portanto, o próprio pestanejo é uma forma de defesa dos nossos olhos
e ao eliminar o pestanejo também, de facto, podem pôr em perigo uma recuperação que de outra forma seria mais fácil de surgir. Quanto aos corticoides, têm efeitos secundários graves, que de todos conhecidos, mais ou menos os aspectos que aqui estão, o desencadear ou promover uma exacerbação de uma queratite herpética ou por fungos, o uso prolongado pode levar ao estabelecimento de catarata e também é de todo sabido que uma administração de corticoides tópicos ou sistémicos pode levar a um aumento da pressão intraocular. Então, quais são os sintomas de perigo? Se o indivíduo refere que tem uma visão enevoada, se refere que tem uma dor intensa, uma fotofobia intensa, halos corados, e vamos ver que os halos corados é para alteração do edema ou da turvação que a córnea tem. E se há uma baixa da acuidade visual, alguma coisa se está a passar para além de uma situação que pode ser resolvida de uma forma mais simplista. Além dos sinais, vamos ver alguns sintomas de perigo. Então, se há ou não opacidades da córnea, portanto, se a córnea nos aparece com alguma opacidade, podemos estar em presença de uma úlcera da córnea, uma erosão corneana, por exemplo, a seguir a uma pessoa que estava a trabalhar com uma rebarbadeira, pode ter uma limalha no olho, um olho saliente, ou uma proptose, portanto, podemos estar perante uma exoftalmia por uma patologia oftalmológica, ou um tumor mesmo, uma anomalia da pupila, portanto, se a pupila não está regular, se a pressão ocular está alterada, ou se temos, por exemplo, também uma injeção ciliar, portanto, se tivermos aquele vermelho muito marcado, os vasos muito engurgitados na parte branca do olho, portanto, na esclera, em torno da córnea. Trago-vos agora aqui só 4 exemplos. Aqui vemos claramente nesta imagem de baixo e da direita o olho esquerdo muito mais saliente, uma proptose. Nesta imagem aqui em cima da direita temos uma úlcera de córnea e material mucopurulento na câmara anterior. Em cima e à esquerda temos a presença de uma pseudomembrana e membrana muito marcada, que era uma conjuntivite por difteria. E aqui temos um tumor da câmara anterior, com tecido aqui esbranquiçado, preencher a câmara anterior entre a córnea e a íris. São situações que de alguma forma são graves e que devem ser enviadas o mais rapidamente possível para um centro oftalmológico. Todos ouvimos falar e temos muito medo do glaucoma agudo. O glaucoma agudo dentro dos glaucomas, não é muito frequente, é dos mais raros. E surge normalmente quando há uma câmara estreita, que também não é assim muito frequente, mas se nos aparece um olho vermelho, unilateral, normalmente, um olho muito duro e a doer muito, se o doente refere dores de cabeça, cefaleias e vômitos, e refere uma hipovisão marcada, e se diz que tem olhos corados à volta das luzes, provavelmente estamos em presença de um glaucoma agudo. A pupila também se apresenta mediamente limitada e a córnea aparece dura, portanto temos dificuldade em identificar a íris. E, portanto, nessa situação temos um bloqueio e temos uma inflamação e uma situação que é uma das verdadeiras urgências ou emergências oftalmológicas. Portanto, falámos agora em algumas situações que de facto são de ter em conta num caso de uma verdadeira urgência ou emergência oftalmológica. Vou-vos trazer agora aqui só, antes de terminar, 3 exemplos de casos que são relativamente frequentes. O primeiro, de um homem de 65 anos, hipertenso, mas com uma hipertensão ocular, uma hipertensão arterial que ele não sabe se estava bem ou não controlada, duvida, portanto não tenho a certeza. É o primeiro episódio do olho vermelho. Refere a algum desconforto, mas não refere a alteração da acuidade visual. Nega traumatismo, nega medicação anticoagulante, nega tosse ou execução de manobras de valsada, portanto tosse, espirrar ou pegar em pesos. E as análises de rotina normais há cerca de 2 meses. É um caso muito frequente, aparece esta hemorragia em toalha e a pessoa fica muito alarmada. Mas, na maioria dos casos, o que nós devemos é perguntar o que está aqui em baixo. Se toma uma medicação anticoagulante é muito mais característico.
se é hipertenso também, se teve uma manobra de Valsalva ou tosse, portanto, também é muito mais frequente, e se tudo isto passar em claro, se tudo for negativo e se a hemorragia se repetir, o que nós devemos aconselhar é ir ao médico de família, para não alarmar, porque normalmente a visão não se altera e, portanto, não é uma emergência, nem por assim dizer, uma urgência de grande gravidade, mas se repetir, de facto, fazer análise de rotina para verificar se há alguma situação, a alteração das plaquetas, a alteração hematológica que seja responsável por esta hemorragia. Um outro caso, um segundo, vamos ter 3, este segundo caso, também muito frequente, a presença de olhos vermelhos com lacrimeia e prurido desde há 2 dias. Vemos que o olho direito está menos envolvido do que o olho esquerdo, mas há uma secreção purulenta, abarrelada, abundante ao acordar, uma visão turva que melhora após o pestanejo e que melhora também a turbação com a limpeza das secreções. O que é que tinha este jovem? Tinha uma irmã com os sintomas e sinais semelhantes desde há 3 dias. Portanto, é uma conjuntivite purulenta e foi através do contágio que se transmitiu esta situação. Um último caso, um jovem de 22 anos, em que nós vemos que no bordo palpebral temos estas vesículas. E estas vesículas são muito típicas do herpes simplex. E, para além da presença deste problema do bordo palpebral, temos uma úlcera dendrítica e dá uma dor muito marcada e uma fotofobia intensa. E o doente tinha tido um síndrome febril cerca de 2 semanas antes. Portanto, tínhamos um herpes, uma conjuntivite provavelmente herpética, que se transformou numa queratite com envolvimento da córnea, com esta exuberância e com este aspecto que só com, de facto, um antivírico específico irá melhorar. Então, e para concluir, quando é que nós poderemos, ou quando é que se sugere que o tratamento possa ser realizado numa primeira fase, sem grandes conflitos ou sem grandes problemas na farmácia, na classe farmacêutica? Na presença ou suspeita de uma blefarite, num urdelo, numa hemorragia subconjuntival, mas sem história de traumatismo, e numa conjuntivite, com as medidas de higiene ou de limpeza mais banais, se resolve rapidamente. No entanto, haverá com certeza a necessidade de referenciar, no caso da presença de um envolvimento corneano, nomeadamente de uma úlcera ou erosão da córnea, na presença de um envolvimento de uma infecção corneana mesmo, numa queratite, na suspeita de uma uveíte, com uma dor ou uma alteração da forma da pupila, na suspeita de um glaucoma agudo, com aquelas características que referimos na imagem anterior sobre glaucoma agudo, ou num olho mais saliente do que outro. Se os 2 olhos forem salientes em simultâneo, pode ser difícil, mas se for um olho mais exuberante, mais saliente, é muito mais fácil de se diagnosticar uma proptose. Muito bem, chegamos ao fim, então são 45 minutos. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos ter agora, de seguida, uma sessão em que vamos poder fazer perguntas. A Mariana irá gerir essa abordagem e as dúvidas que forem sido lançadas ou que foram lançadas ao longo desta nossa conversa, e depois, no final, o Paulo Bittencourt irá falar um pouco sobre a maneira como se vai proceder quer à acreditação, quer a possibilidade que irão ter de receber em casa por online a gravação desta nossa conversa destes 45 minutos. Obrigado. Então, boa noite a todos. Obrigado, Sr. Professor, por esta excelente apresentação. Nós temos aqui algumas questões. Eu vou começar. Então, a primeira é a seguinte: como podemos distinguir uma conjuntivite bacteriana de uma conjuntivite vírica? Em princípio, da maneira como eu vos mostrei,
a conjuntivite vírica muitas vezes aparece a seguir a um síndrome gripal. Há uma gripe, portanto, a pessoa tem o chamado resfriado, portanto, uma gripe banal, e ao fim de 2, 3 dias os olhos começam a lacrimejar, começam a ter uma secreção mais aquosa, o envolvimento aí é bilateral. E se for uma conjuntivite por adenovírus, caracteristicamente na parte anterior do pavilhão auricular, começam a aparecer uns gangliozinhos e aí sim é caracteristicamente uma infecção por adenovírus. Os cuidados que devemos ter são os mesmos. Agora, antes disso, portanto, uma conjuntivite bacteriana, o material é mais purulento, começa a aparecer primeiro um olho, normalmente depois aparece o outro. Também, normalmente, aí há muitas vezes a transmissão, portanto, há um familiar que tem uma conjuntivite semelhante e aquele material purulento, aquele material amarelado que aparece, é muito mais típico de uma conjuntivite bacteriana. No entanto, os cuidados que nós devemos ter são muito semelhantes. Evitar o contacto, evitar o contágio e, portanto, ter as medidas de higiene normais e começar, primeiramente, antes de atuar especificamente numa abordagem terapêutica específica, tentar, para além de distinguir, ver se só com as medidas de higiene e com uma abordagem mais simplista, simples será, melhorará ou não. Muito obrigada. A seguinte questão é, como podemos distinguir uma blefarite de uma infestação por Demodex? É assim, na infestação por Demodex existe uma blefarite, ou seja, o Demodex é o causador da própria blefarite. No entanto, se for uma blefarite crónica, muito provavelmente está associada à presença de Demodex, que, como vimos, está presente na grande maioria das pessoas, nomeadamente como em estudos que estão efetuados, a partir dos 70 anos, está presente em mais de praticamente em 100% das pessoas. Portanto, a blefarite em si pode ter causas diferentes, pode ter agentes comensais que a causem, pode ter as próprias alterações no bordo dos canais excretores das glândulas meibómeno podem, de facto, levar também à própria inflamação do bordo palpebral. Podemos ter alterações dos próprios cílios, mas o Demodex é uma dos agentes que podem contribuir para a perpetuação de uma blefarite. Portanto, a blefarite é uma inflamação da pálpebra. O Demodex é um agente que pode levar à presença da blefarite. Agora, portanto, há especificamente alguns produtos ou algumas substâncias que especificamente são mais capazes de destruir ou de remover o Demodex de uma forma mais eficaz do que do que as toalhitas que também de alguma forma libertam as crostas, libertam os agentes que estão ali a entupir as glândulas de meibómeno, mas que não são tão eficazes em destruir o Demodex, que é uma das causas importantes e presentes quer na blefarite, como disse, quer na própria perpetuação do olho seco. Obrigada. A seguinte questão é, na presença de um derrame, além da referência ao médico, justifica aconselhar algum colírio? É assim, um derrame só por si, se não houver história de traumatismo, se não interferir com a visão, se o doente tiver a tensão arterial mal controlada, devemos dizer, para ir ao médico de família para controlar a tensão arterial. Se teve algum episódio de tosse, se andou a fazer mudanças em casa em que aumentou muito a pressão da parte superior do organismo, que é chamada manobra de Valsalva, se não tiver, de facto, como referi, baixa de visão, é uma situação normalmente, entre aspas, benigna, sem uma urgência de referenciar ao oftalmologista. O que não quer dizer que não vá depois ao oftalmologista. E muitas vezes só um colírio, um colírio poderá ser descongestionante ou não, porque é quase, o que eu costumo dizer é, quando uma pessoa tem um hematoma, uma pancada qualquer, isso vai demorar uns tempos a desaparecer. Numa hemorragia subconjuntival podemos dar umas lágrimas ou poder dar algum descongestionante, mas naturalmente
vai passar de vermelho a mais castanho mais vivo, depois mais amarelo, até desaparecer. E pronto, é uma evolução normal de uma hemorragia que, na maioria dos casos, é muito exuberante, portanto, dá muito mau aspecto, mas não é nada grave, na maioria dos casos. E o que acontece é que muitas vezes a própria pessoa fica alarmada com essa situação e outras vezes com um pequeno traumatismo ocular que parece que não faz mal nenhum e não dá grandes sintomas, pode ter uma infecção intraocular, por exemplo, uma agulha ou qualquer objeto que entre dentro do olho. Muitas vezes a exuberância do olho vermelho não é acompanhada pela gravidade da situação. A seguinte questão é: qual a melhor forma de fazer limpeza do olho numa conjuntivite? É assim, em princípio, a melhor forma é não deixar o olho ganhar a secreção ao longo do dia. Ou seja, primeiro, usar os lenços de papel e pronto, ao longo do dia não deixar que a secreção se acumule. O que eu costumo aconselhar também é logo de manhã fazer uma limpeza com toalhetes próprios de limpeza do bordo palpebral e das próprias secreções, e depois utilizar as lágrimas ao longo do dia para remover as secreções. Muitas vezes só esta situação e evitar o contacto, usar as toalhas próprias para não partilhar os seus utensílios, nem as suas toalhas ou os objetos do diário, será suficiente. O limpar poderá também ser utilizado soro fisiológico. Temos de ter cuidado com o soro fisiológico, que muitas vezes é guardado em recipientes, se não forem aquelas embalagenzinhas individuais, pode ser guardado em casa durante muito tempo e depois pode já estar conspurcado. Então temos de ter cuidado com uma limpeza que poderá não ser a mais correta. Mas, portanto, o importante é remover a própria secreção e limpar o bordo palpebral, que é onde a secreção se vai manter acumulada. Certo. E qual é que é a diferença entre um terçolho e um chalásio e o respectivo tratamento? Ou seja, o terçolho é quando a infecção ou o envolvimento da pálpebra é no bordo palpebral. E, na maioria das vezes, portanto, é uma infecção por estafilococos e o tratamento é compressas quentes e acaba por o tratamento. Eu costumo juntar também um antibiótico, neste caso com corticoide também, à noite e de manhã, e fazer compressas quentes ou aplicação de instrumentos que há agora, ou de utensílios que há agora para espaçar ou espalhar a própria ação que nós queremos, que é ser o bordo palpebral. Isso é uma situação mais aguda. O chalásio, normalmente, é uma tumefação, normalmente já crónica, e que muitas vezes nós tentamos, numa primeira fase, fazer um tratamento muito semelhante àquilo que estamos a fazer, que referimos para o ordelo, para ver se ainda há possibilidade dos canais que normalmente que se entopem e que normalmente são a causa da acumulação desse material mucopurulento ou gorduroso mesmo na estrutura da pálpebra. Tentamos esvaziá-lo por meios simples, só com massagem e com a utilização dessas medidas, que normalmente faço à noite e de manhã também. Mas muitas vezes o chalásio só por si, com essas medidas, não é suficiente, e só ao fim de 2, 3 semanas não passa. Pode ser necessário, com uma cortagem, eliminar e tratar o chalásio dessa forma, com uma pequena intervenção cirúrgica. Muito obrigada. Temos aqui muita gente a fazer a mesma questão, que tem a ver com a direção da limpeza. Se o movimento deve ser de dentro para fora ou ao contrário? Na minha opinião, deve ser sempre de dentro para fora. Porque ao fazer de fora para dentro podemos fazer com que haja uma acumulação de material mucopurulento, é a minha opinião, material mucopurulento no próprio canalículo lacrimal e no saco lacrimal. A minha opinião é que deve ser sempre, portanto, de dentro para fora, é a minha opinião.
Obrigada. Agora aqui uma questão que é mais específica. Então o participante diz, com alguma... Para fora quer dizer do lado medial para o lado lateral. Sim. Não é do olho para fora do olho. Então, com alguma frequência recebo este tipo de atendimento, soldadores que dizem ter entrado algo para o olho durante o seu ato profissional e que me pedem automaticamente um anestésico. Referem que não têm perturbação na visão, que sentem desconforto ocular. Que tipo de abordagem devemos ter nestas situações? O que eu digo nessas situações é pura e simplesmente não fazer nada e ser visto por um oftalmologista. Porquê? Porque muitas vezes há duas situações. A pessoa pode estar a soldar e pode não ter nenhum corpo estranho, ou pode estar com alguém que está a rebarbar ao lado e pode ter um corpo estranho. Um corpo estranho, para terem uma noção, a córnea tem meio milímetro, tem 500 micras, na sua parte mais, na sua espessura. E um corpo estranho tem, normalmente, pode ser superficial e pode sair, se for um corpo estranho de uma areiazinha, pode sair só apenas com um bocadinho de soro e não dá problema nenhum. Mas agora, se esteve a soldar, o facto de dar um anestésico, e como vimos, o anestésico tem algumas contraindicações, como alteração na reepitelização, pode ter mesmo efeito de alergia. Na minha opinião, e já tenho visto muitos casos de doentes com corpos estranhos que se vão perpetuando ou que se mantêm durante alguns dias, para não dizer às vezes mais do que uma semana, com corpos estranhos que depois vão deixar cicatrizes irreversíveis no olho. Para não falar na possibilidade de um corpo estranho que pode surgir num soldador a perfurar o próprio globo ocular. Na maioria dos casos, contudo, se a pessoa esteve a soldar, e o que vai acontecer muitas vezes é que à noite vai ter uma ceratite, acaba por não ter corpo estranho nenhum, mas isso pode, só o facto de tapar o olho e dar uma pomada ou um lubrificante, muitas vezes o próprio tapar o olho 12 a 20, 18 horas, muitas vezes poderá ser suficiente. Mas é preferível, por vezes, tapar o olho do que dar um anestésico, que a pessoa vai ter uma falsa sensação de segurança e de proteção. Essa é a minha opinião. Obrigada. Vejo muitos doentes que tiveram complicações ou problemas por não terem tido uma abordagem, se calhar, mais correta. Certo. Mais uma questão. A recomendação da utilização de antihistamínicos a título preventivo deve ser feita durante quanto tempo? É assim, eu por sistema aos meus doentes aviso que na altura, portanto, se estiver muito bem definida a altura do ano em que a pessoa tem esses sintomas, eu digo para no início da primavera ou no início do outono e para fazer um mês ou um mês e meio. Um mês ou um mês e meio, mais ou menos é o que eu costumo aconselhar. Se ao chegar ao mês começar a ficar melhor, pode começar a diminuir. Mas normalmente, e depois depende muito também da idade e da exuberância da própria alergia. Portanto, há situações mais graves, outras menos graves, mas por sistema, nos casos em que está muito bem definida a relação entre a alergia e o espaço temporal em que ela surge, e eu costumo, para prevenir, dar um pouquinho antes e manter pelo menos um mês e meio. Obrigada. Temos aqui uma questão que está relacionada com o primeiro caso clínico da apresentação. E a nossa participante pede para referir novamente qual o diagnóstico. É assim, é uma hemorragia subconjuntival. Eu, de propósito, pus lá algumas das causas da hemorragia subconjuntival, que são, e como já referi há pouquinho, a presença de uma manobra de Valsalva, para pegar um peso, ou tossir, ou espirrar, os anticoagulantes, uma hipertensão arterial não controlada, porque neste caso era uma hemorragia subconjuntival num doente que eu aconselhava a ver melhor a sua tensão arterial, mas qualquer
uma destas causas podia ser a causa de uma hemorragia subconjuntival, que é uma hemorragia em toalha, que é um caso perfeitamente benigno, sem baixa da visão, sem dor, e que surge de repente, e que surge na maioria das vezes, ou de facto quando está a fazer um esforço, ou então de manhã ao acordar. A pessoa acorda muitas vezes porque há um pico de tensão arterial muitas vezes durante a noite, ou na parte final do sono. Isso pode ser uma das causas da hemorragia subconjuntival. Então, uma hemorragia subconjuntival. E para terminarmos, temos aqui uma questão. Em situações em que o doente utiliza vários tipos de colírios, deve haver sempre um intervalo mínimo entre as administrações? É assim, na minha opinião, agora está a perguntar duas, não sei se estou a perceber a pergunta. Está a perguntar se está a fazer uma medicação e para começar outra temos que esperar um tempo, ou se não. O doente utiliza vários colírios. Por exemplo, utiliza dois, três colírios, sim. Certo. Menos 10 minutos. 10 minutos entre colírios. Há quem diga que menos, mas eu aconselho pelo menos 10 minutos. Eu tento, se calhar, não dar mais do que 2. Normalmente não dou mais do que 2, e se for assim, dividir ao longo do dia para não ter esse problema, ou então 10 minutos, um quarto de hora será suficiente. Ok. Obrigada, Sr. Professor. Uma última questão, porque há aqui 3 pessoas a perguntar a mesma coisa. Como proceder se o utente disser que vê moscas? É assim, se vê mosca não tem o olho vermelho, é uma situação diferente. Devemos lá chegar num dia. É assim, a maior parte é uma queixa muito frequente também, e o que acontece nessa situação é impurezas que estão dentro do vítreo, que estão à frente da parte nobre da visão, à frente da mácula, e que perturbam o dia a dia. Então, não interferem na maioria das vezes com a visão, e a maior parte das vezes, em mais de 90% dos casos, são situações perfeitamente benignas. Com a idade, o gel, portanto, dentro do olho temos um gel que é constituído por colagênio e por água e por outras substâncias, e que a determinada altura, por alterações de temperatura ou seja por outra causa qualquer, fica a mobilizar-se. E são esses corpos flutuantes que são as chamadas moscas volantes, que na maioria das vezes, como disse, são perfeitamente inócuos, mas podem estar associados a pequenas rasgaduras da retina. Portanto, por sistema, se não houver uma baixa de visão rápida, mas se tiverem, principalmente na altura em que elas surgem, devem ser orientados mais ou menos rapidamente, sem ser de urgência, para um oftalmologista, principalmente se estiverem associadas flashes luminosos, principalmente se forem doentes com altas miopias, ou se tiverem tido um traumatismo. Se não, as moscas volantes só por si, muitas vezes acabam por a pessoa se habituar a ela, desaparecer, e são também corpos ou manchinhas que surgem principalmente quando uma pessoa está a olhar para uma parede mais clara ou olhar para o horizonte, que se vê mais. Normalmente, como digo, são situações, na maioria dos casos, sem grande, entre aspas, urgência ou risco, mas podem ter alguma causa, algumas delas podem ter causas que devem ser identificadas rapidamente por um oftalmologista. Okay. Podemos responder só mais a uma? À última mesmo? Qual o antibiótico ocular de primeira linha que deve ser aconselhado pelo farmacêutico no adulto e na criança? Pergunta muito difícil. Eu tenho, na minha opinião, deve ser utilizado de uma maneira muito simples, não vou dizer nome nenhum, um antibiótico que seja com um espectro reconhecido de atuação a nível das conjuntivites, e sabendo nós que há atualmente também antibióticos sem conservantes e que podem ser utilizados com menos doses, principalmente nas crianças, que é muito difícil muitas vezes manter os 10 dias, 15 dias de tratamento. Se nós conseguirmos reduzir os dias de tratamento e se conseguirmos utilizar antibióticos, como falámos há pouco também, que não tenham conservantes, que possam também de alguma forma irritar os olhos, portanto acho que são os antibióticos podemos dizer, de primeira linha ou de eleição, e hoje também começam a haver formas de antibióticos, mesmo sem conservantes, também em gel ou em outras formulações, mas, portanto, no que diz respeito à duração, aqueles que forem mais eficazes e que tiverem, de facto,
no seu historial uma abrangência e uma capacidade de resolução das situações, devem ser esses que são os que são usados. E à noite, muitas vezes, nas primeiras fases, poderá ter vantagem utilizar uma pomada para não estar a pessoa a ter que pôr aquelas doses tanto. Há também essa alternativa, em alguns casos, ter que associar uma pomada também. Pronto, muito obrigada. Acho que ficámos todos esclarecidos. Professor, muito obrigado. Realmente nós temos muitas perguntas. Também temos a expectativa de podermos fazer, temos um outro webinar para conseguir responder a tantas perguntas, mas já vamos adiantado na hora. E eu queria só dar algumas informações práticas no que diz respeito à acreditação desta formação. Amanhã irão os participantes receber um e-mail para pedir para completarem os vossos dados de inscrição e também responderem umas breves questões para nos ajudarem a melhorar as nossas formações. Com base nessas informações, nós vamos proceder à emissão de diplomas e vamos também informar a Ordem dos Farmacêuticos para vos acreditar com os pontos que têm direito. E pronto, e resta-me agradecer a todos a vossa presença, ao seu professor Salgado Borges por esta excelente preleção. João, não sei se queres dizer algumas palavras. Estás sem som, João, estás sem som. Peço desculpa. Apenas reforçar o teu agradecimento, não só ao seu professor, que já o conheço há muitos anos e antecipadamente sabia da qualidade da sua apresentação para esta noite, e obviamente a todos que estiveram connosco esta noite, o nosso agradecimento em nome da nossa empresa especificamente, o terem aceito este convite e para estarem até esta hora connosco. Muito obrigado e espero que tenham desfrutado. Muito obrigado. E já agora aproveito para desejar antecipadamente boas festas a todos e que se mantenham sãos e salvos. É isso que eu desejo a todos. Muito obrigado. Obrigado.